Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo informações e cenas muito importantes e interessantes nesses tempos repletos de perplexidades por todos os lados. Isso porque nós nunca imaginamos que poderíamos ver tantas turbulências, tantas loucuras, tantas maluquices patrocinadas por um único presidente de um país, tudo ao mesmo tempo. Agora, isso está criando uma situação extremamente inusitada aqui no Brasil. Isso porque esse grupamento desse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, que se conecta fazendo todo tipo de vassalagem, de servilismo, de puxa-saquismo, de bajulação, eles já estão antevendo que a figura do seu inspirador ficará totalmente antagonizada e totalmente antipatizada com o planeta. E como é que eles vão continuar aqui defendendo essa vassalagem, esse puxa-saquismo, contra os interesses do nosso país? No entanto, eles continuam ainda nessa marola. Eles talvez estejam acreditando no milagre. Mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações que mostram que tem uma parcela do bolsonarismo que tem um mantra novo, que diz que só a pilantragem liberta. Um deputado bolsonarista foi totalmente esmigalhado hoje num programa de rádio, diante das suas mentiras, das suas contradições, o seu comportamento para defender o chefe dessa Orcrim e todos os membros que fizeram parte dessa organização que esteve à frente do nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostrar aqui algumas imagens, num dia em que também o presidente da República deu uma entrevista para várias emissoras de rádio em Minas Gerais e fez comentários muito contundentes em relação ao comportamento de Donald Trump, que também não deixa de ser uma coisa muito inusitada, porque raramente se viu um presidente brasileiro criticar de uma forma tão contundente um presidente em exercício dos Estados Unidos da América. Mas Lula, nesse particular, não está sozinho, porque a figura, como eu disse para vocês, está antipatizada com o planeta. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você venha se somar aos mais de 1 milhão de pessoas que estão aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros e se inscreva também no nosso novo canal de cortes aqui do nosso Portal do José, tá legal? Então vamos aqui aos temas? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa situação aqui, né? Milei segue passos de Trump e confirma que vai retirar a Argentina da OMS. Gente, tem algum palhaço, algum vassalo mais picareta do que o presidente da Argentina? Depois que o Trump resolveu criar problemas ali com as suas fronteiras, né, colocar como demônios os problemas dos Estados Unidos nos outros, o Milei está fazendo a mesma coisa, está copiando, colocando aí barreiras na divisa da Argentina com a Bolívia, está querendo colocar mais fiscalização na fronteira do Brasil com a Argentina, e agora veio com essa, copiando o Trump. Eu quero ver se ele vai copiar também, ameaçando o Brasil em taxar em 25% os produtos que o Brasil vende para ele lá, também vende para a Argentina, né? Gente, é muita picaretagem. Agora, é impressionante como é que essa figura ainda continua à frente da Argentina, diante de tantos males que ele está causando àquele povo, né? Vamos acompanhar os desdobramentos, porque ele tem o apoio da grande mídia, ele tem uma grande rede social de extrema-direita que usa os mesmos mantras, as mesmas mentiras, as mesmas fantasias e loucuras que a extrema-direita aqui do Brasil e de outras partes do mundo também utiliza. E também tem ali uma classe de políticos que está funcionando como procuradores desses interesses financeiros, corporativos, transnacionais, contra os interesses do povo argentino. Só está restando mesmo a resistência e a realidade prática ali para fazer com que essa situação seja revertida. Mas como ele está também agarrado em Trump, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a derrocada de Trump vai significar que muita gente vai ficar em maus lençóis. Mas vamos voltar aqui ao mantra só picaretagem liberta, no caso dos bolsonaristas. O deputado Bilbo Nunes, do Rio Grande do Sul, do PL Rio Grande do Sul, apresentou um troço chamado PL 141 de 2023. Que moral da história? Ele está pegando a lei da inelegibilidade, a lei da ficha limpa, e está querendo tirar essa inelegibilidade de 8 anos para 2 anos. Só que se ele faz isso, ele torna qualquer corrupto, qualquer bandido político, qualquer salafrário, vigarista, uma vez condenado, perdendo o mandato, ele possa disputar as eleições seguintes para o mesmo cargo. Gente, isso é picaretagem ou não é picaretagem? Só que tem um negócio. Isso fere vários princípios constitucionais.
por mais que essa lei passe, ela no Supremo Tribunal Federal será considerada inconstitucional, porque ela fere o princípio da impessoalidade, porque ele confessa que a lei visa a beneficiar o Bolsonaro, nada mais do que isso, ou nada, ninguém além disso, e fere o princípio da moralidade, porque isso é uma coisa absolutamente imoral, se fazer uma lei para neutralizar o sentido da lei, a lei ficaria imprestável com esse tipo de emenda. O deputado foi exprimido, esmigalhado, estraçalhado hoje nessa entrevista por 3 jornalistas da Rádio Zero Hora. Então vou colocar aqui para vocês nessa entrevista alguns desses trechos aqui. Vou começar com o início, né? Onde ele já de cara é perguntado por uma situação objetiva, mas como a picaretagem está na frente, né, dos atos desse deputado, ele demonstrou até uma certa surpresa, porque a pergunta foi muito direta e a pergunta desnudava a picaretagem dele, né, o real sentido do porquê ele está apresentando esse projeto de lei. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. O Bibo está na linha conosco e a gente vai tentar entender o porquê dessa proposta. Deputado, bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia, Potter, bom dia, PG. Bom dia. Vamos estar com vocês. Deputado, é para o Bolsonaro poder concorrer? Olha, o que acontece é que, para deixar bem claro, não tem nada a ver com lei de ficha limpa. Falando em lei de ficha limpa, não. Isso foi criado na lei da inelegibilidade, 1990. E aí ele começa com esse somebody love. Só que a jornalista, de uma forma muito indireta, de um certo modo até educada, né, disse na cara dele: o senhor está pensando que nós somos trouxas, que nós somos otários? Porque o que diz a lei é outra coisa, e o sentido que o senhor está colocando aí justamente fere a lei da ficha limpa. Vamos acompanhar. Opa! O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, está a favor e diz que é um absurdo, 8 anos é demais. A primeira coisa que eu queria só corrigir do que o senhor disse é que é uma mudança nas regras da lei da ficha limpa. Então a gente precisa deixar claro isso, a gente não pode mentir para o eleitor, né, deputado? O senhor acabou de dizer, não tem nada a ver com lei da ficha limpa, tem tudo a ver com lei da... Chamou o deputado de mentiroso, né? Ao vivo, na lata dele. Não, é que eu estou na lei da inelegibilidade. As regras são da lei da ficha limpa. Sim, mas a ficha limpa, ela modificou a lei da inelegibilidade. Sim, mas... Então, tudo começa em 1990. Mas ela justamente... 1990. Não, dizer que não tem nada a ver com a lei da ficha limpa, não, desculpa, levar a pessoa... Na minha concepção, quando eu comecei, é pela lei da inelegibilidade, porque a lei da ficha limpa foi uma emenda à lei da inelegibilidade. Olha a picaretagem do deputado. Tem a lei da ficha limpa, só que a lei da ficha limpa se inspirou numa outra lei. Então o que ele está fazendo? Ele está apresentando uma emenda à primeira lei que contamina, atinge a lei da ficha limpa. Ele está dizendo, não estou mexendo na lei da ficha limpa, estou indo na lei anterior, mas a lei anterior que foi a base. Muita picaretagem, mas a jornalista aqui foi na jugular dele, né? Exatamente, então, deputado. Exatamente, ela é justamente... Então, isso que eu disse. O senhor achou que essa lei foi muito pesada com a ex-presidente Dilma Rousseff? Olha, não, tanto é que a Dilma foi candidata. Aí o cara vai no somebody love total, né? Aí veio mais coisas pesadas que era uma contradição muito grande. Vamos lá. Candidato para o eleitor, para dizer assim, apoia ele... Mesmo que ele tenha sido condenado, mesmo que ele tenha sido condenado... Picaretagem total é o seguinte, o deputado defendendo o seguinte, olha, se o cara pegar 10 anos de cadeia, ele vai ter 10 anos de cadeia, mas inelegibilidade não. Ele só vai ter inelegibilidade durante 2 anos. Ele vai poder disputar o mesmo cargo para o qual ele foi destituído, que ele foi cassado. Então a gente poderia ter a situação de ter alguém numa penitenciária elegível, disputando a eleição. Muito vigarista, muito picareta esse tipo de comportamento desse deputado, né? Mas aí mais à frente ele foi falando mais algumas coisas. Como o senhor disse, como o Sérgio Cabral, por uma série de desvios, que é uma vergonha, como o senhor disse exatamente, como a gente concorda, deboche da nossa cara. Mesmo se for o Sérgio Cabral, só 2 anos. Sim, porque o eleitor tem que julgar. Vocês viram só, o Sérgio Cabral, há 400 anos de cadeia, está cumprindo algumas medidas fora da cadeia nesse momento, e, segundo a jornalista perguntou, então quer dizer que o Sérgio Cabral, criminoso, confesso e tal, o senhor acha que ele pode disputar a eleição? Aí ele falou, sim, né, gente? A punição do Sérgio Cabral é grade, é cadeia. Não é por deixar ele inelegível que vai ser a punição. Então, olha só, então o cara na cadeia, elegível, né? Vai ser picareta no raio que o parto. Depois de 2 anos, o eleitor que julgue. Se o eleitor concordar com um corrupto desse ser o seu governador de estado... Quer dizer, deputado Bilbo, o senhor está defendendo um bandido, né? Ou defendendo a bandidagem. Não é à toa que o senhor está defendendo o chefe da Orcrim, né? Para finalizar, eu poderia colocar a entrevista toda aqui, mas ela chega a ser irritante. Vamos pegar esse último trecho aqui. Ouvido de nenhum crime que foi candidato, agora vai impedir outros? Eu quero 2 anos
que é o tempo suficiente para ficar E por que só agora que o senhor apresentou essa proposta? A população. E não quando o Lula estava inelegível? Só agora eu apresentei, não, está enganada, Kelly. Eu apresentei isso em 2023, não foi agora. Isso, então por que quando o Lula não podia concorrer? Então vamos fazer melhor essa pergunta. Por que quando o Lula estava inelegível o senhor não apresentou essa proposta? Olha, aí, no caso, sei lá, não era o que estava em pauta e naquele momento não tinha, naquele... Até a jornalista fala assim, sei lá. Gente, não dá, né? Bom, isso não vai passar. Se passar, o Supremo Tribunal Federal vai detonar até por vício de origem. A própria entrevista do deputado é o maior testemunho para liquidar essa pilantragem, essa picaretagem. É só anotar isso aí, eu tenho certeza que vai acontecer. Lula critica plano dos Estados Unidos de assumir Gaza e diz que Trump vive de bravata. O presidente Lula assumiu posturas muito corretas, como estadista, como pessoa que pensa no plano civilizatório, não alguém que está simplesmente funcionando como um vassalo. Pensaram, gente, se a figura do inelegível fosse presidente do nosso país? Estava querendo também colocar muro para tudo quanto é lugar no nosso país? Estava fazendo o quê? Estava querendo tomar alguma faixa de Gaza, ia querer tomar o Paraguai, ia fazer o quê? Né? Enfim. O presidente Lula foi perguntado sobre alguns aspectos ali dessa situação envolvendo Trump, ou de situações, né? Além dessa da faixa de Gaza, que ele foi muito contundente, dizendo que é um absurdo tentar tirar o povo dali, que o povo tem direito de ficar onde quer. Gente, tem um apelo religioso também, um apego religioso à terra, além dos outros apegos que as pessoas legitimamente têm aos locais que nasceram, né? Enfim, Lula disse. Importante que é o seguinte, você tem um tipo de político que vive de bravata. Ele foi perguntado sobre as falas de Trump. Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim, ele agora tomou posse e já anunciou, ocupar a Groenlândia, já anunciou anexar o Canadá, já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte, os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. Que o repórter perguntou também sobre as críticas que Trump está fazendo ao Brasil estar nos BRICS e querer uma moeda alternativa para fazer negócios. E nós temos o direito de discutir, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com as bravatas do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos também precisa do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. É importante apenas ter cuidado. Os Estados Unidos da vida inteira foi vendido como se fosse o símbolo da democracia mundial, que autodeterminou o juiz do planeta. Uma fábula de dinheiro é gasto, com armamento todo santo dia com as Forças Armadas. Olha, ele não pode agora mudar repentinamente do país que vendia a ideia da paz para o país que vende a ideia da provocação, da discordância. É importante pensar nisso. Faz uma bravata hoje, amanhã conversa com o México. Faz uma bravata amanhã, depois conversa com o Canadá. Faz uma bravata com a Venezuela e vai conversar com a Venezuela. É importante fazer o diálogo com todo mundo. Eu digo todo dia, o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, eu fui eleito para governar o Brasil. Ele deve cuidar bem dos Estados Unidos, eu devo cuidar bem do Brasil. A relação comercial com os Estados Unidos é muito boa. A nossa relação diplomática é de 200 anos. Nós temos um fluxo de balança comercial de praticamente 85 bilhões e eles têm superado com relação a nós. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos. O mundo precisa de todo mundo. Só para você ter ideia, o Brasil abriu 303 novos mercados para exportar os nossos produtos. 303 novos mercados. Não é só dos Estados Unidos. Nós precisamos dos Estados Unidos. Presidente, numa eventual taxação do governo americano a produtos brasileiros por causa de uma discordância da forma de negociação, o Brasil também estaria disposto, como resposta, a taxar produtos americanos? É lógico, é o mínimo de defeito que merece um governo, é utilizar a lei da reciprocidade. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Então, gente, a entrevista foi muito interessante, está nas redes sociais aí,
e certamente vão ter muitas explorações de coisas que o presidente da República falou. Mas antes tarde do que nunca ele está falando mais, porque isso vai ajudando todos nós a formarmos opiniões sobre assuntos muito importantes. Eu vou ficando por aqui, mostrando que essa gente picareta não vai escapar fácil, não. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!